Hoje, capitalistas, o vídeo vai ser diferenciado. A gente está aqui na frente de um posto, tá? E eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Gasolina 6,49 aditivada, 5,89 a gasolina comum, diesel 4,64 e o diesel comum S10 e o comum 4,59, né? E o assunto do vídeo de hoje é o que, cara? Hoje, o assunto do vídeo aqui, minha máscara até caiu, eu não aguento mais usar máscara. Estamos aqui no meio da cidade, tá? Para mostrar para vocês o que? O preço da gasolina, né? Por que a gasolina está subindo tanto? Será que é culpa dos donos de postos que estão explorando a galera? Será que é por culpa do petróleo? Muitas pessoas falam muita bobeira. Por que a gasolina está aumentando? Muitas pessoas falam que é imposto e não tem nada disso. Você vai entender o quanto o dólar, né? O quanto o dólar impacta aí no seu dia a dia. Muitas pessoas não têm a noção de quanto o dólar impacta aí nas coisas do seu dia a dia, então é melhor você ficar de olho no dólar e a gente vai falar um pouquinho agora mostrando alguns indicadores para vocês. Então vocês viram, gasolina subindo, tá ficando uma doideira, quase R$6 aqui. Estou em Santa Catarina, em alguns lugares é até mais caro, né, dependendo do lugar do Brasil aí. Então eu vou lá pro meu carro agora mostrar para vocês alguns indicadores e por que ela tá subindo tanto assim, né? Vamos que vamos. Então vamos ver aqui, pessoal, o que diz o gráfico. Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai comparar quanto estava o preço do petróleo antes da crise, tá? E a gente vai comparar quanto que está o preço do petróleo agora. Depois a gente vai comparar quanto também está o preço do dólar, né? Porque muitas pessoas atribuem essa alta dos combustíveis à alta do petróleo, só que isso não é verdade, tá? Isso está muito ligado ao que a gente fala aqui no canal, dessa questão ali de baixar os juros artificialmente, tá? Baixar os juros artificialmente, o que depreciou a moeda. Então eu vou mostrar para vocês e provar para vocês agora aqui, mostrando os indicadores, o que poucos fazem. Muito bem, pessoal. Então aqui, ó, a gente está com o gráfico do petróleo aberto, certo? E aqui em 2018, como você pode estar vendo aqui, ele chegou a custar 84 dólares o barril, certo? Chegou a custar 84 dólares o barril. Teve uma queda aqui, subiu, oscilou, né? Normal. Antes do Corona Crash, ele estava custando 71 dólares o barril, certo? Então guarda esse número aqui. Então, antes do Corona Crash, estava custando 71 dólares. Com a queda ele chegou a ficar negativo, né? A gente chegou até a comentar aqui no canal sobre o preço do barril do petróleo negativo e tudo mais. Então, ele chegou a ficar negativo, mas aqui ele indica então que chegou perto lá dos 16 dólares. Mas aqui foi naquele momento onde fechou tudo, né, pessoal? Fechou absolutamente tudo. Então o consumo de petróleo caiu, as pessoas estavam com medo, né, e tal, então deu essa queda, mas logo em seguida ele subiu, né? E o que as pessoas atribuem à alta dos combustíveis? A essa queda aqui. E depois essa alta aqui. Só que, cara, se você tem dois neurônios na tua cabeça, você percebe que ele praticamente agora está no mesmo preço que antes. Tá? Agora aqui, ó, ele está custando 72 dólares, tá? 72 dólares o barril nesse exato momento. Tá praticamente no mesmo preço aqui de antes da pandemia, meus amigos. Tá exatamente, praticamente aí o mesmo preço. Então, o barril do petróleo, ele não está influenciando no preço dos combustíveis nesse momento. Como assim, Gabriel? Exatamente, ele está no mesmo preço que antes da pandemia. Então isso aqui não pode ser uma desculpa. Então a gente vai buscar aqui um outro fator, que é o dólar. Só que aí você deve estar se perguntando, Gabriel, o petróleo é nosso? O petróleo é nosso? É impossível que isso esteja afetando o preço. Porque o Brasil é autossuficiente, o que não é verdade. O Brasil não é autossuficiente em petróleo. Nosso petróleo ele é mais grosso, ele não é o ideal para você fazer esse tipo de trabalho, né? Usar, por exemplo, para refinar, para fazer combustível e tudo mais. As nossas refinarias não dão conta de refinar tudo que a gente consome, o nosso tipo de petróleo, porque o nosso tipo de petróleo ele é um pouco mais grosso. Então o que acontece, né, pessoal? Aqui eu estou explicando de maneira bem superficial. Então o que acontece? A gente tem que importar petróleo, tá? Nós temos que importar petróleo. Então o petróleo não é nosso, o petróleo não é nosso, beleza? Então
Você sabendo disso, agora você vai entender por que o dólar vai influenciar na alta dos combustíveis. Já já também eu vou explicar por que o dólar está subindo também. Mas olha só, se a gente pegar aqui um gráfico bem básico, hoje, né, no dia que eu estou gravando esse vídeo, o dólar está R$ 5,17, certo? Está R$ 5,17. Antes ali do Corona Crash, tá? Quando que foi aqui o Corona Crash? Vamos pegar aqui dezembro de 2019, tá? Quanto estava o dólar em dezembro de 2019? Deixa eu mostrar aqui, ó. Dezembro estava R$4, tá? Ele chegou aqui, ó. 2017 estava $3. Aí depois foi subindo, né? Com todos aqueles problemas políticos que a gente passou, aquelas incertezas, né? Ó, início de 2019 estava 3,66. Então, início de 2019, 3,66, e com todos os problemas políticos e tudo mais, ele foi subindo, né? E fechou, e estava ali, final do ano, cerca de R$4 por ali. Aí aqui deu o Corona Crash, ele deu essa alta cabulosa, né? Porque o risco Brasil aumentou, ocorre o Flight for Quality, que eu já expliquei para vocês, tudo mais, tá? Então, aqui a gente está vendo que o dólar está 5,17. Então, houve aqui um aumento do dólar e ele não voltou mais para os patamares, né, de R$3, R$4. Então, agora a nossa equação ficou muito simples, porque se o petróleo manteve o preço, nós precisamos do petróleo estrangeiro que é dolarizado. A Petrobras parou de subsidiar petróleo e isso é positivo, né? Parou de subsidiar os combustíveis, porque antes, isso é um detalhe importante, antes os combustíveis eram subsidiados com o dinheiro de você, pagador de imposto, tá? Então, o governo subsidiava, né? Principalmente no governo Dilma e tal, o que gerou todo aquele problema na Petrobras, certo? Então, esse governo veio com uma ideia mais liberal, pararam de subsidiar e tudo mais, o que é certo, né? Só que nós não somos autossuficientes no petróleo para uso, para o refino, para a fabricação de combustíveis. Então nós temos que importar isso de outros países. O petróleo é dolarizado, o dólar subiu, o combustível sobe também, tá? Sobe também. Então esse aqui é um dos principais fatores. Agora, Gabriel, por que o dólar está subindo tanto, né? Essa que é o grande X da questão. Existem inúmeros fatores para o dólar estar subindo, né? Tem os fatores de política do Brasil, o risco Brasil, tem os fatores da questão da macroeconomia, né? Como eu falei ali e mostrei para vocês aqui, quando ocorre, né, a crise, ocorre um fenômeno chamado Flight for Quality, ou seja, as pessoas saem do risco dos emergentes e vão para esses países e tende, depois da crise passar, o dinheiro voltar para os emergentes para correr mais risco, para ter uma rentabilidade maior. O que acontece é que o Brasil, ele reduziu os juros, como eu já venho falando para vocês e mostrando para vocês, o Brasil reduziu os juros para patamares muito baixos, né? Os juros aqui no Brasil chegaram, a Selic, por exemplo, chegou a 2%. Então, com essa queda artificial na canetada, tá? Acabou que espantou então os investidores internacionais, gerou aqui uma depreciação da moeda, porque o capital ele não voltou para o Brasil, então a gente não tinha tantos dólares entrando e sim dólares saindo, porque ficou menos atrativo investir no Brasil. O Brasil sempre foi o paraíso dos rentistas, aquela coisa toda, por um motivo, porque nós somos um país que é emergente, que tem um certo risco, né? Então, quando você tem um certo risco, você tem que pagar um prêmio maior para as pessoas se arriscarem para cá. Se você não paga o prêmio justo ali do mercado, as pessoas não vão investir aqui. Então, por conta dessa queda do capital estrangeiro, por conta do capital estrangeiro não voltar para cá, a nossa moeda acabou sendo uma das mais que se depreciaram aí de todas as moedas aí do mundo, né, pessoal? Então, o real foi uma das que mais se depreciou, muito pela questão do risco político, muito porque nós somos emergentes, mas principalmente porque nós diminuímos muito o juro. E aí acabou que a nossa inflação disparou, o juro não acompanhou. Então, quando você deixa dinheiro em real, você acaba perdendo dinheiro por causa da inflação. E o investidor, o investidor gringo, né, ele tem o mundo inteiro para investir, ele não vai correr todo esse risco por um prêmio negativo aqui no Brasil. Então, essa que é a grande sacada. Então, aqui, pessoal, nessa tela, eu tenho
um infográfico aqui bem interessante para a gente entender o quanto que é composto, né? O quanto que o custo da gasolina aqui para o Brasil, tá? Então, 14% do custo dos combustíveis vai para distribuição e revenda. Perceba que não é a maior parte aí do lucro de distribuição e revenda, é uma pequena parte, 14%. Aí nós temos aqui no Brasil, segundo esse indicador aqui, 13% de custo de etanol, porque na nossa gasolina, a nossa gasolina não é pura, ela tem uma adição de etanol, certo? Diferente de países que só colocam mesmo a gasolina, né? A gente tem essa bobeira aqui também. Aí aqui temos o ICMS, né? Que custa aqui 29%. ICMS, se não me falha a memória, é um imposto estadual, tá? Então, imposto estadual vai para o estado, isso aqui, se não me falha a memória, varia, né? De estado para estado. Esse indicador pega aqui baseado na média dos preços da gasolina ao consumidor das principais capitais, tá? Das principais capitais, mas isso aqui vai variar de estado para estado. Então, 29% de ICMS, 16% vai para CID, PIS, PASEP e COFINS, né? Mais impostos, se não me falha a memória, esses aí são impostos federais, tá? Então, 16% de impostos federais na média e 29% de impostos estaduais. E aqui nós temos o custo, né, da realização Petrobras, do refino, da extração, né, e tudo mais na minha concepção, né? Tudo que vem ali então da Petrobras, 28%. Então a gente percebe que sim, a carga de impostos no Brasil, ela é alta, né, pessoal? Ela é sim alta, né? Mas o principal fator de como o Estado te lascou dessa vez aí foi justamente aqui, ó, na depreciação da nossa moeda, o que não afetou só os combustíveis, mas também está gerando uma inflação em várias coisas, né? Porque como eu mostrei para vocês, o petróleo segue na mesma, tá? Então não faz sentido aí você justificar o preço da alta dos combustíveis como se fosse uma especulação global no preço do petróleo. Você pode ver aqui, o petróleo Brent tá praticamente o mesmo valor. Então, isso aqui, pessoal, do dólar, tá muito ligado ao que eu falei para vocês. Diminuir os juros, né? Diminuir os juros. A nossa Selic, imagina, chegou a 2%. Então agora você está pagando tudo mais caro porque a nossa moeda está depreciada. Para cada $1, você precisa de R$5, pessoal. Isso aqui é um absurdo. Para cada um dinheirinho colorido no Brasil, americano, você precisa de 5 dinheirinhos, 5 papeizinhos coloridos no Brasil. E aí, como é que você se protege disso, né, Gabriel? Esse é o principal objetivo do canal. É falar para você de maneira simples como que você se protege dessa depreciação do nosso dinheiro fiduciário. Então, quais as principais soluções? Né? Não existe uma solução mágica. A principal solução é você montar um portfólio antifrágil balanceado, né? Para você reduzir os seus riscos, se expondo em dólar, né? Então dolarizando o seu patrimônio, porque aí você vai se proteger da depreciação do real. Se expondo em dólar, se expondo em ativos dolarizados. Nesse momento do ciclo, eu acho arriscado colocar em ações pelo risco-retorno, né? Pelo ciclo que a gente está vivendo, mas em momentos saudáveis da economia, pelos inúmeros fatores que a gente fala aqui no canal, seria legal você também colocar o seu dinheiro em ações, né? Em ações, em stonks lá americanas mesmo. Então você faz essa diversificação, tirando o seu dinheiro do real e dolarizando uma parte, colocando em euro, em outras moedas mais fortes que o real. Aí você se protege. Uma outra maneira também que eu gosto muito e que você também se protege de crises, né? Crises globais, porque o mundo, quando ele entra em crise, o mundo ele corre para o dólar. O americano corre para o ouro. Então uma maneira de você se proteger e se dolarizar é comprando ouro também, tá? Então é uma maneira que eu gosto, metais de maneira geral. Uma outra maneira é você comprando criptomoedas. Inclusive aqui, se eu mostrar para vocês, deixa eu mostrar aqui o gráfico do Bitcoin, tá? Eu estava fazendo uma análise aqui, a gente está aqui, eu achei que a gente ia testar esses 44 mil dólares, tá? A gente veio testar uma vez, veio testar outra, seria normal, né, o mercado testar 3 vezes essa resistência aqui e vir buscar novamente, então, esses 44 mil dólares, né? Eu acho que aqui seria uma boa oportunidade de entrada, mas de maneira geral, não só falando de preço agora e tal, quando você pensa para o longo prazo, quando você investe, né, em criptomoedas, deixa eu dar um zoom out aqui para mostrar para vocês a alta do Bitcoin no longo prazo. E eu fiz um vídeo
alguns dias atrás, né, falando sobre... Nossa, no notebook aqui é tenso, você tem que ficar dando uns carinhos aqui, ó, pra ele. Deixa eu colocar aqui no mensal, aqui, nossa, tô no 4 horas, deixa eu colocar no mensal aqui, que vocês vão ver melhor, deixa eu colocar no semanal, aliás. Aí vocês vão ver melhor do que eu tô falando da evolução do preço do Bitcoin, tá, pessoal? Então, o Bitcoin, tá, se você pensa para o longo prazo, ele sempre está subindo, só que ele tem uma valorização muito melhor do que as ações, tá? Aqui o quanto você pode ganhar, a proporção, né, é muito maior. Então olha que gráfico lindo isso aqui, pessoal. Olha que gráfico mais lindo do Bitcoin, né? Então desde 2010 ali, basicamente é alta infinita, né? Se você pensa para o longo prazo, você compra na baixa, vende na alta, aquela história toda. Eu acho que aqui a gente tem mais uma chance de dar mais uma pernada, que seria a última pernada desse ciclo, tá? Para você multiplicar seu patrimônio. Eu acredito que ele vai passar dos 100 mil dólares, mas é o tal do risco, né, pessoal? Mas se você pensar para o longo prazo, ele sempre vai estar se valorizando porque ele é escasso. E a moeda estatal não é escassa. O governo imprime, o governo coloca juros zero para estimular que as pessoas se endividem e coloquem mais dinheiro girar. Tem o lado positivo, mas também tem o lado negativo, que é a depreciação desse dinheiro. Então, quando você tem um ativo que é finito, né, você sabe que ao longo do tempo, como as moedas fiduciárias se depreciam, que ele vai se valorizar. A mesma coisa com os metais, né? Você sabe que tem uma quantidade limitada de metais no mundo. Então, você sabe que ele vai se valorizar com o tempo. Então, pessoal, esse foi um vídeo simples, temático. Tentei gravar num lugar diferente para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos como esse, né, deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha aí para os seus amigos, para eles entenderem como que a economia é importante e é gostosa. Quando você entende da economia e como ela afeta o seu dia a dia, você vai começar a se interessar mais por entender esses movimentos, né? Porque muitas pessoas falam, tô nem aí pro dólar, o dólar não interfere na minha vida. E sim, o dólar interfere mais na sua vida do que você imagina, porque a farinha que faz o seu pãozinho, ela é dolarizada, porque o petróleo, né, que não é nosso porque você está pagando um combustível absurdamente alto, por causa da depreciação da nossa moeda, esse petróleo não é nosso, a gente tem que trazer petróleo de outros países, né? Então nós não somos autossuficientes no petróleo para a produção de combustível, né? Porque o nosso petróleo não é ideal para isso. Então, quando você vai entendendo essas coisas, você para de cair em armadilhas, em blá blá blá, e você começa a se interessar e buscar o conhecimento por conta. E isso não tem preço, isso é valiosíssimo, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se vocês gostaram aí, então deixa o like, compartilha para todos os seus amigos e claro, né, pessoal, se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos, beleza? Então, um vídeo improvisado aqui, porque eu vi o preço do combustível e falei, cara, eu tenho que aprofundar um pouco isso pra galera, beleza? Então, nos vemos na próxima, seus capitalistas malvadões. Tchau, tchau!